Olá, me chamo Júlia da Silva Galli e hoje vou apresentar o artigo dos manejos sanitários de cama no controle da hemiria em aviários do oeste do Paraná. Então, o artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária pelo autor André Luiz Benincá e seus colaboradores. A avicultura comercial, então, ela é uma atividade de grande importância na economia global, sendo o Brasil um dos seus maiores provedores. A avicultura ela ocorre nas residências com maior densidade durante todo o ciclo produtivo, e isso pode induzir o aparecimento de doenças infecciosas e parasitárias. Os oocistos, então, eles são eliminados com as fezes e eles podem infectar outros animais pela ingestão dos oocistos esporulados. Então, a coccidiose, então, ela pode causar manifestações clínicas e subclínicas, sendo a subclínica que compreende 20% dos casos, sendo a maior responsável pelas perdas de produtividade. Então, a coccidiose é uma doença causada com grande impacto financeiro e as replicações dos protozoários enterócitos, então, eles causam lesões e predispõem à ocorrência de enterites bacterianas, como a salmonella e o clostrídio. Então, o objetivo desse artigo foi o estudo para determinar a combinação do manejo da cama adotada com o objetivo do controle da salmonella e da eficiência para o controle da coccidiose. Os materiais e métodos. Então, esse trabalho ele foi realizado de acordo com os princípios éticos da experimentação animal, adotado pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal, que é o CONSEA, e também ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais do Setor da Palotina. Então, o experimento, ele obteve amostras frescas das fezes, então, que foram coletadas diretamente na cama dos aviários comerciais da região do oeste do Paraná. Foi utilizado o delineamento experimental e ele foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos e 6 repetições. Então, isso correspondeu ao alojamento das aves. Então, um total de 1.606 amostras que foram coletadas nos diferentes pontos, distribuídos entre o galpão, e cada amostra, então, continha aproximadamente 200 gramas de fezes frescas. E os tratamentos utilizados, então, foi o tratamento fermentativo associado à calagem e à fermentação. E os oocistos, então, eles foram identificados pelo uso do PCR, que é a técnica mais confiável a fim de determinar as espécies. E as médias, então, dos tratamentos, elas foram comparadas pelo teste de Tuque. Então, os resultados. Como eu falei anteriormente, foram coletadas 1.606 amostras fecais durante 5 lotes consecutivos, nos 3 pontos de coletas, sendo 18 aviários em 330 dias. Então, todos os efeitos e as interações foram significativos. E a contagem do OPG, então, foi utilizada como um parâmetro para determinar o número de oocistos do gênero Eimeria eliminado pelos pintos. Então, inicialmente, até o 5º dia de vida desses animais, teve uma baixa quantidade de oocistos eliminados. Do dia 5 ao 22, então, eles foram estabilizados. E do dia 22 em diante, então, em que houve o pico da eimeria. Do dia 22 até o dia 32, em que o pico máximo foi de 13.216 oocistos. Então, primeiramente foi executada uma extração do DNA da vacina, conforme descrito por Tang e seus colaboradores em 2018, com amplificações das espécies do gênero Eimeria, e além da extração do DNA da vacina, foi realizada a extração do DNA da etapa de campo, e eles não obtiveram muito sucesso, o qual foi necessário fazer uma adaptação na coleta.
Então, uma discussão. Então, o OPG, então, ele é um método de avaliação eficiente do tratamento, com base no comportamento reprodutivo das diferentes eimerias. Ele demonstrou, então, ser diretamente proporcional à viabilidade dos patógenos. Eles mostraram, então, a importância da dose de infecção dos oocistos, que podem causar danos nas aves e na capacidade reprodutiva. Então, como eu falei inicialmente, então tinha baixa quantidade de oocistos e tendo um pico maior a partir do dia 22, seguido, então, devido à reinfecção pelos oocistos. Então, os resultados mostram que teve o melhor resultado a fermentação e tendo o pior resultado a fermentação associado à calagem. Então, os tratamentos individuais, eles foram eficientes no controle da salmonella e no clostridium, e também Garcês e seus colaboradores, em 2017, eles avaliaram a composição microbiológica da cama de frango, sendo que no primeiro, no segundo e no terceiro uso, determinam que a cama do primeiro uso é a mais contaminada. Então, para determinar o desenvolvimento da eimeria em aves, é essencial estabelecer um método adequado no controle da coccidiose. E, então, como eu falei anteriormente, houve dificuldades na extração do DNA das amostras a campo, principalmente pela grande quantidade de bactérias, micro-organismos e também de proteínas não digeridas nas fezes. Então, a conclusão, temos que o manejo sanitário da cama é um fator essencial no controle da coccidiose em bandos sucessivos e ele está sujeito à interação entre o hospedeiro e a eimeria com outros fatores. Então, a utilização de apenas um tratamento, principalmente o tratamento da fermentação, mostrou-se mais eficiente. Então, essa é a referência do artigo que eu peguei. Muito obrigado pela atenção.